Muito boa tarde, Fernando e Diane. Estamos aqui com o doutor Oscar Falck, ex-secretário da Fazenda, ex-presidente da Celesc, hoje atuando fortemente como advogado tributarista. Doutor Falck, satisfação tê-lo aqui. Como é que se resolve uma situação dessa? Porque a carga tributária brasileira ela é inaceitável nos termos que ela se apresenta hoje, né? Boa tarde, Prisco. Boa tarde a todos. Efetivamente, nós sempre tivemos esse problema da carga tributária do Brasil como um todo. E nós só vamos conseguir resolver isso se nós tivermos uma reforma tributária mais ampla. Mas nesse momento de pressão, há necessidade, principalmente do governo federal, abrir mão de alguma fatia da sua tributação. De impostos no contexto dos combustíveis. Nesse momento dos impostos no contexto do combustível. Tá? Agora, é muito importante que o governo federal abra mão de uma fatia da sua receita tributária, porque já ocorreu no passado em que o governo desonerou, por exemplo, o IPI, e na verdade ele estava fazendo benefício com chapéu alheio, ou seja, prejudicando a arrecadação dos estados que têm uma participação direta no IPI. Inclusive, a informação que chega é que os secretários da Fazenda de todos os estados serão convocados a Brasília, porque o governo está querendo que os estados abram mão de parte do ICMS, ou seja, ele não abre mão dos tributos que o favorece no contexto da União e quer que os estados, também em situação financeira, o façam. É complicado, né, doutor Sim, Falck? porque hoje todos os estados já estão trabalhando no seu limite de receita e de despesas e uma situação que tem que ser colocada muito clara, Santa Catarina é o estado com a menor tributação nos combustíveis em todo o país. Santa Catarina, a tributação do diesel é de apenas 12%. A média nacional? A média nacional deve estar em torno de 19%, se eu não estou equivocado. Perfeito. E as outras? E na gasolina, o estado é 25% e a média nacional é 29%. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, com a decisão de zerar a CID e com a decisão da Câmara de reduzir também CONFINS e PIS, ainda assim os caminhoneiros não estão sensibilizados. Na verdade, esse impacto não é suficiente para a reivindicação dos caminhoneiros. O que seria, então, objetivamente? Olha, eu entendo, em primeiro lugar, que a nível de tributação, nós não tivemos um acréscimo tão significativo na tributação, principalmente, por exemplo, no ICMS, ele está sem ser alterado há mais de 5 anos. Então, o que aconteceu nesse momento foi um aumento do preço do petróleo a nível internacional e o aumento do dólar. Ou seja, a política da Petrobras de efetuar reajustes quase que diários dos combustíveis, ela tem prejudicado as empresas, não permite que elas se programem para um futuro aumento. Então a ideia seria o quê? Fazer um escalonamento desses reajustes não tão frequentes? Exatamente, para que as pessoas, as empresas possam se programar para o que vai acontecer. E também faltou o Banco Central intervir no mercado antes do que ocorreu, né? Sem dúvida. O dólar avançou demais e, sendo a política de preços atrelada ao barril internacional e ao câmbio, aí ficou com reajustes descontrolados, né? E a Petrobras com a sua nova política de recuperação da própria companhia, no caso. Exato. E também o governo federal, na verdade, subestimou o movimento, né, doutor Falck? Sim, sem dúvida alguma. Eu acredito que eles não esperavam essa repercussão, principalmente porque foi colocado exatamente o ponto nevrálgico, que é o transporte, que afeta todos os segmentos da economia. Né? E gera desabastecimento e tudo mais, né? Com certeza. Doutor Oscar Falck, muito grato pela presença. Obrigado, Prisco. Satisfação Obrigado a revê-lo. todos.